Tirania de Aço Capítulo 1001 Uma batalha entre duas belezas partilha-ele no exato momento em que Berengar anunciou o início de sua luta. Tleshik-Tli se lançou sobre sua rival como um jaguar. Em questão de segundos, o experiente guerreiro empatou com seu oponente antes que a mulher pudesse reagir. No entanto, foi nesse momento que Tleshik-Tli percebeu as desvantagens do óleo que manchava os corpos das duas belezas nuas. Ela mal conseguia segurar quando seus dedos deslizaram pela pele lisa do Corjin. Antes que a beldade turco-mongol pudesse tirar vantagem desse fato, Tleshik-Tli caiu de joelhos e garantiu uma queda de perna dupla, onde ergueu Corjin no ar antes de jogá-la no tatame. A veterana guerreira mongol aceitou bem a queda e imediatamente tentou inverter sua posição. No entanto, enquanto ela tentava se levantar, Tleshik-Tli enfiou seus ganchos e espalhou a mulher de rosto para baixo no tatame. Um olhar cruel se formou no rosto de Corjin quando ela percebeu que havia superestimado suas chances contra seu oponente amazônico. Tleshik-Tli havia provado sua força e agilidade com uma única queda. No entanto, em vez de trabalhar para uma submissão, a princesa Azteca decidiu brincar com sua presa como a besta cuja pele ela usava na batalha. Com um braço em volta do pescoço de seu oponente e seu peso pressionando a mulher por trás, Tleshik-Tli usou esse tempo para soprar no ouvido de Corjin, um ato que confundiu a princesa turco-mongol além da crença. Quando Berengar foi buscar o óleo, ele também pegou uma câmera, sabendo que o que estava para acontecer seria algo que precisava ser registrado. Desde o momento em que essa luta começou, ele a gravou em sua câmera de vídeo. Como tal, ele filmou com todo o seu foco enquanto o lindo rosto de Corjin ficava vermelho como uma maçã, enquanto ela se contorcia sob o peso da mulher maior que estava deitada em cima dela. Como se para humilhar seu oponente, ou para estimular a si mesma, Tleshik-Tli moveu-se para baixo no corpo de seu rival, segurando uma mão no seio esquerdo de Corjin, enquanto a outra envolvia o peludo pedaço de cabelo da princesa mongol. Surpresa com esse ataque repentino, Corjin usou toda a sua força para se esquivar da posição incômoda e ficar em guarda. No entanto, tudo isso ajudou Tleshik-Tli em seus atos perversos. Agora presa entre as pernas de sua rival, a princesa Azteca apertou seus lábios inferiores contra os de Corjin enquanto enfiava o rosto nos seios de tamanho moderado da mulher. Ao perceber que Tleshik-Tli não estava mais preocupado em obter uma finalização e, em vez disso, queria dominá-la com um método totalmente diferente, Corjin começou a entrar em pânico. No entanto, não importa o quanto ela tentasse escapar de seu oponente, a princesa Azteca continuou a fazer o que queria. Até Berengar ficou surpreso quando percebeu que Tleshik-Tli havia planejado para seu oponente, mas ele não interferiu. Afinal, essa filmagem valia seu peso em ouro e poderia ser facilmente usada para chantagear Corjin no futuro, caso ela saísse da linha. Quanto à princesa turco-mongol, ela lutou com todas as suas forças para sair debaixo de Tleshik-Tli. No entanto, a luta livre popular mongol não era conhecida por seu jogo de chão. E tendo cumprido sua pena sob Berengar na esteira, Tleshik-Tli agora era um grappler experiente, tanto em pé quanto no chão. Com esse conhecimento e experiência, a princesa Azteca foi facilmente capaz de manipular sua presa, o que ela fez agarrando ganchos duplos nas coxas carnudas da mulher, antes de usá-los como um meio de aplicar uma passagem de pressão adequada. Imediatamente após ganhar o controle lateral, Tleshik-Tli passou para a montada deslizando uma de suas pernas sobre a barriga de Corjin. Agora que ela estava por cima, a beldade Azteca não pretendia deixar sua vítima ir. Ao colocar uma mão na garganta de Corjin, na tentativa de prendê-la no chão, Tleshik-Tli se inclinou para trás e enfiou os dedos da mão livre na vagina apertada de sua rival. Corjin respondeu imediatamente com um suspiro de choque, bem como um pedido para encerrar a luta. Não. Pare. Eu me rendo. Eu me rendo. Apesar de sua submissão verbal, Berengar não interferiu e permitiu que Tleshik-Tli continuasse seu ataque à princesa turco-mongol. Quanto mais ela brincava com as regiões inferiores de Corjin, mais a mulher gemia de prazer, apesar de resistir contra seu oponente com todas as suas forças.
Em uma aposta desesperada para sair do controle de Tlechiktli, Corigin empinou os quadris, o que conseguiu enviar Tlechiktli para a frente de cara no chão, onde ela envolveu seu oponente em um triângulo montado. No entanto, a princesa azteca não pressionou o estrangulamento e, em vez disso, sentou-se no rosto da mulher em uma posição segura, forçando seu regalho cabeludo nos lábios de sua rival, onde ela repreendeu com comandos. Lamba. Submeta-se a mim, e eu prometo que vou deixar você ir quando eu terminar com você. A ideia de dar prazer a outra mulher nunca havia passado pela cabeça de Corigin antes, mas depois de se encontrar nessa situação insolúvel, ela sentiu que não tinha escolha a não ser fazê-lo. Sem a menor habilidade, a princesa turco-mongol lambeu os lábios inchados de sua contraparte azteca. O tempo todo, Tlechiktli apertou os quadris contra o rosto bonito de sua vítima. Berengar não era cinegrafista de jeito nenhum, mas conseguiu tirar o máximo proveito de sua filmadora, registrando o ataque dos melhores ângulos possíveis. Presa em uma submissão sem saída, Corigin lambeu a boceta molhada de Tlechiktli como se sua vida dependesse disso. Após vários minutos disso, Tlechiktli esguichou por todo o rosto de sua vítima antes de liberar seu estrangulamento. Enquanto Tlechiktli estava ofegante após seu intenso clímax, Corigin sentou-se e enxugou o rosto com uma toalha próxima. Ela estava completamente furiosa com a humilhação que acabara de sofrer e desejava vingança. Com seu oponente ofegando de exaustão, ela decidiu que agora era a hora de atacar. Sem um momento de hesitação, Corigin agarrou a cintura de Tlechiktli e a forçou a segurar uma tesoura, onde ela apertou seus quadris sem pensar contra a mulher que segundos antes a havia humilhado totalmente, enquanto gritava as pequenas obscenidades que ela conhecia da língua alemã. Sua vadia de merda! Como você ousa me humilhar dessa maneira? É hora de te ensinar uma lição. Embora Tlechiktli já estivesse estimulada por sua sessão anterior com a princesa turco-mongol, ela não resistiu. Em vez disso, aceitou seu castigo direto, mordendo o lábio inferior de prazer ao fazê-lo. Berengar registrou a saga contínua com a boca aberta. Ele não tinha ideia de que, quando Tlechiktli o arrastou para essa luta como testemunha, isso resultaria em um sexo lésbico tão feroz. Agora que ele pensou sobre isso, este pode ser literalmente o primeiro filme pornográfico da história do mundo. Então, ele fez questão de filmar a cena de sexo e andamento da melhor maneira possível. Em pouco tempo, Tlechiktli estava esguichando novamente, mas Corigin não cedeu em seu ataque, enquanto ela continuava a moer os quadris com intensidade feroz. As duas mulheres continuaram a tesourar por mais 30 minutos, e foi só depois que Tlechiktli atingiu o clímax um total de 3 vezes que Corigin parou. Tlechiktli havia praticamente desmaiado de tanto prazer que ela havia suportado até aquele momento, e quando Berengar estava prestes a terminar a gravação, as ações abruptas de Corigin o detiveram. Depois de sofrer o que ela só poderia considerar ser a humilhação final da princesa azteca, Corigin se recusou a interromper sua vingança até que ela pudesse se igualar. O que ela conseguiu fazer agachando-se sobre o rosto de Tlechiktli e dando à mulher uma chuva de ouro. Talvez se a beldade mongol soubesse que estava sendo gravada, ela não teria se rebaixado tanto, mas foi só depois que sua bexiga foi totalmente liberada em todo o rosto bonito de Tlechiktli que Corigin considerou os dois iguais em vergonha. Berengar estava totalmente estupefato com o que acabara de presenciar, mas havia uma expressão orgulhosa no rosto impecável de Corigin, como se ela tivesse acabado de vingar a maior humilhação com uma ainda maior. Foi só depois que ela completou sua vingança que Corigin percebeu que Berengar ainda estava na sala e que ele estava segurando um dispositivo peculiar. Com o franzir da testa, ela apontou para a câmera que Berengar segurava e questionou o homem sobre sua função. "O que é isso que você está segurando?" Berengar imediatamente desligou a gravação e sorriu sem jeito. Não havia como ele informar a mulher que sua maior vergonha havia sido gravada em filme, ou que Berengar guardaria a fita como se fosse um tesouro sagrado. Assim,
Ele imediatamente tirou a primeira besteira em que pôde pensar de seu chapéu enquanto enganava a princesa turco-mongol sobre suas ações. Isto é apenas uma máquina que mede sua temperatura. Eu temia que vocês dois ficassem superaquecidos depois de uma estimulação tão feroz. Você talvez queira um pouco de água. Corjin suspeitava naturalmente do homem de sua câmera, mas no final decidiu não dizer nada. Em vez disso, ela rapidamente se vestiu antes de sair da sala sem dizer uma palavra, deixando o vitorioso Tleshik-Tli em um torpor cheio de prazer. Tirania de Aço Capítulo 1002 A conclusão do canal de Neuschwaben. Enquanto Berengar solidificava seu domínio sobre o subcontinente indiano e Itumi se preparava para uma invasão direta do norte das Filipinas, um grande esforço estava sendo realizado nas fronteiras do Império Azteca. No território outrora conhecido como Panamá durante a vida passada de Berengário, um exército de escravos labutava na tentativa de cavar através do terreno acidentado. Por quê? Você pode perguntar. Porque o Império Alemão planejou construir um enorme canal através desta área. Mais de um ano se passou desde que Berengário aprovou pela primeira vez o empreendimento monumental e, durante esse período, os esforços combinados dos melhores engenheiros do Império Alemão, juntamente com a horda de escravos do Império Azteca, produziram resultados positivos. Em breve, talvez até hoje, o último vestígio de terra bloqueando o caminho do Atlântico para o Pacífico seria obliterado. Sob o olhar atento dos soldados alemães e astecas, dezenas de milhares de escravos escavavam, enquanto as equipes de construção alemãs explodiam e limpavam a terra com máquinas e explosivos. Atualmente, a terra ao sul deste canal pertenceu e foi colonizada pelo Império Alemão. Os alemães se espalharam rapidamente por Adelheim na última década e, ao fazê-lo, reivindicaram todas as terras conhecidas anteriormente como Gran Colômbia na vida passada de Berengar. No momento, o governador Emmerich von Lessing estava supervisionando a construção do Canal do Panamá. Depois de servir como primeiro grande almirante da Marinha Austríaca, ele se aposentou para se tornar o governador da Nova Suábia. Ao fazer isso, ele liderou a expansão e o desenvolvimento das colônias alemãs ao sul do Império Azteca. A atual riqueza e estabilidade na região foram resultado direto das políticas que Emmerich implementou. Talvez porque ainda tivesse a confiança do Kaiser, ele havia recebido o privilégio de zelar por esse enorme projeto. Alguém que prestava muita atenção, mas raramente assumiu o controle direto, a menos que fosse absolutamente necessário. De pé ao lado do homem estava um engenheiro alemão, que tinha um conjunto de grandes plantas em uma das mãos. Com um sorriso satisfeito no rosto do homem, ele relatou suas descobertas ao governador. Governador von Lessing, tenho boas notícias. A construção do canal está quase concluída. Tudo o que precisamos fazer é demolir um último pedaço de rocha e finalmente alcançaremos nosso objetivo. Agora é a hora de nos retirarmos. Os equipamentos da área, assim como qualquer pessoal, porque assim que esse muro cair, o canal vai ser inundado. Emmerich observou o progresso feito em quase 2 anos e acenou com a cabeça com um largo sorriso no rosto. Os resultados de seus esforços e de todos os homens envolvidos foram claros como o dia. Deste dia em diante, o Reich teria muito mais facilidade em estabelecer uma base nas costas ocidentais do Novo Mundo e nas terras que ficam além. Excelente. Informe os homens para retirarem seus equipamentos do canal. Assim que todos e cada peça do maquinário forem contabilizados, vamos explodir a barragem e, com isso, terminar nosso trabalho. Vou providenciar um banquete para ser preparado de volta na Nova Suábia para todos os nossos homens quando isso acabar. Ao ouvir isso, o engenheiro ficou muito mais feliz do que momentos antes. Embora tivessem usado uma extensa quantidade de trabalho escravo na construção deste canal, ainda assim foi um esforço significativo por parte das equipes de construção alemãs para supervisionar e administrar o projeto. Assim, ele estava feliz por ser recompensado por seus esforços, agora que o canal estava prestes a terminar sua construção. Com um aceno de cabeça, ele saiu do lado de Emmerich e informou os homens de suas ordens. Em 1 hora,
Todo o equipamento foi recuperado e todos os homens, livres e escravos, foram contabilizados. Depois disso, Emmerich deu o comando para detonar as barreiras que mantinham os oceanos afastados. Uma explosão alta irrompeu na selva quando duas explosões de fogo ocorreram. Ao fazer isso, as paredes desmoronaram em pedaços minúsculos antes de serem arrastadas pela maré do oceano. Tendo testemunhado isso em toda a sua glória, um sorriso animado apareceu no rosto do homem enquanto ele gritava de alegria. Sim. Durante anos, Emmerich lutou para estabelecer uma posição no outro lado da Nova Suábia e, embora tivesse alcançado alguns resultados, o comércio entre a colônia principal e suas cidades satélites tornou-se difícil de administrar. Com a construção desse canal, isso deixou de ser um problema, pois as mercadorias podiam fluir livremente pela região por meio do transporte marítimo. Esta foi uma ocasião monumental não apenas para o rei X e suas ambições militares, mas também para a colônia da Nova Suábia. À medida que as ondas do oceano quebravam o canal e construíam um caminho adequado, Emmerich virou-se para o operador de rádio mais próximo e deu-lhe um comando. Envie uma mensagem para a colônia principal, com a intenção de ser retransmitida de volta à pátria. A construção do canal de Neuschwaben está concluída. O Kaiser está livre para enviar seus navios. Aplausos esmagadores puderam ser ouvidos ao fundo quando o operador de rádio transmitiu esta mensagem ao departamento apropriado. Em breve, a notícia chegaria aos ouvidos de Berengário, e ele não poderia estar mais feliz. Visite pndn0v1.com. Berengar estava parado no meio de sua academia, enquanto vestia nada além de seus shorts vale tudo. Em frente a ele, em uma postura básica de luta livre, estava a princesa da Horda Dourada, que estava vestida de maneira semelhante. Desde que ela havia derrotado completamente seu rival azteca, Corigin passava o máximo de tempo que podia na academia, aprendendo as formas de luta com o próprio Kaiser alemão. Embora Berengário não quisesse nada mais do que rolar no chão nu com a mulher, enquanto estava coberto de óleo, não havia como isso acontecer, pelo menos não no estágio atual de seu relacionamento. Assim, ele optou por usar o mínimo de roupas e, por uma questão de praticidade, forçou Corgin a fazer o mesmo. Os dois grapplers começaram em pé, onde lutaram por posição. O resultado foi um rápido lançamento de quadril para o chão, onde Corgin logo encontrou sua barriga perfeitamente lisa suportando o peso do joelho de seu oponente. Nos últimos dias, ela aprendeu o básico do que os grapplers chamaram de camarão, bem como outras formas de fuga básicas. Na verdade, Berengar vinha perfurando o cérebro da mulher desde que começaram a treinar. Fugas e quedas foram as duas únicas coisas que a dupla fez nas últimas 3 horas. Agora era a primeira prova da mulher para provar o que havia aprendido sob pressão. Freewebnovel.com. Com todos os seus anos de treinamento nesta vida e no passado, Berengar era praticamente um faixa preta pelos padrões mundiais anteriores de jiu-jitsu brasileiro, ao mesmo tempo em que era o equivalente a um lutador olímpico qualificado. Quando combinado com seu tamanho e forças superiores, Berengar foi capaz de lidar efetivamente com essa mulher, que era uma novata absoluta no chão. No entanto, para aprender, ele conteve sua intensidade, para que a mulher pudesse processar seu plano de jogo. Foi quando a mulher estava saindo do joelho de seu oponente que estava diretamente em sua barriga, que uma voz que Berengário conhecia muito bem interrompeu sua diversão. Havia uma expressão de decepção no rosto de Lindy quando ela entrou na sala, sem dúvida causada pelo fato de que a dupla de lutadores estava realmente vestida. Ela estava acostumada a entrar nas intensas sessões de treinamento de Berengar com Tleshikitli, onde os dois combatentes estavam quase sempre nus e oleados. Testemunhar seu homem enredado com outra mulher, mas totalmente vestido nas partes que importavam, era efetivamente o mesmo que jogar bolas azuis com o Cuco Real. Com um suspiro pesado, Lindy interrompeu a sessão de luta do marido com algumas notícias importantes. Berengar, meu amor, temos algo importante a discutir. Berengário só pôde suspirar e parar o que estava fazendo, enquanto descia da beldade mongol e ficava atento antes de abordar as preocupações de sua esposa. Sim, querido.
Ele podia ver claramente a decepção nas feições perfeitas da megera ruiva que eram, sem dúvida, pelas mesmas razões que ele próprio sentia tanto desgosto. Quando Lindy viu essa expressão refletida, um sorriso amargo apareceu em seu rosto quando ela decidiu se concentrar nos negócios e não no prazer. A construção do canal de Neuschwaben está completa. Achei que você gostaria de começar a colonização da costa oeste do Novo Mundo, assim como do Pacífico, o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Berengário acenou com a cabeça, antes de enxugar o suor com uma toalha. Ele voltou sua atenção para a princesa mongol, que permaneceu pacientemente ao seu lado antes de dispensá-la. Corrigim, infelizmente teremos que interromper nossa sessão diária hoje. Vá se divertir. Tenho trabalho a fazer. Embora Corjin quisesse protestar contra essa decisão, ela sabia que não deveria interferir no Kaiser e em seu trabalho. Embora ela tivesse concordado contratualmente em carregar seu filho, ainda não havia romance real em seu relacionamento. Mesmo o relacionamento que eles compartilhavam como parceiros de luta era nada mais do que platônico, pelo menos por enquanto. Porém, neste momento, ela sentiu um desejo intenso de roubar o homem de sua esposa, para que pudessem continuar o que estavam fazendo. Apesar dessa vontade, Corjin abaixou a cabeça e agradeceu ao homem pela lição, antes de sair do ginásio do palácio, onde Berengar se sentou em um banco e teve uma longa discussão com sua esposa sobre como o rei iria colonizar vastas faixas de território às quais eles de repente tiveram acesso. Tirania de Aço capítulo 1003 Destino manifesto com a construção do canal Neuschwaben concluída. Era apenas uma questão de tempo até que uma enorme frota de navios de guerra e cargueiros atravessasse a passagem. Os alemães planejaram fazer uso dessa faixa de terra, para alimentar ainda mais seus esforços de colonização da costa oeste do Novo Mundo e das terras que ficam além. Enquanto isso acontecia, um esforço semelhante era feito em terra, no continente de Lindê. Em um trem, existia um grupo de colonos, do leste do Mississippi, que se movia para o oeste e para as grandes planícies. Nos últimos 10 anos, quase 1 milhão de alemães étnicos se mudaram da Europa para o continente de Lindê, onde eles construíram uma variedade de pequenas cidades, que iam da costa leste até o rio Mississippi. Através dos esforços do exército da Alemanha Imperial, eles empurraram a população nativa para o oeste em uma campanha brutal para expulsá-los das terras reivindicadas pelo Império Alemão. Aqueles que eram sábios foram para o sul e encontraram seu caminho para a segurança do Império Azteca, que de certa forma se tornou um refúgio para as tribos nativas. Quanto ao resto, eles seriam continuamente empurrados para o oeste, até que não houvesse mais terra para eles habitarem. Esta foi a vingança de Berengário pela traição que sofreu nas mãos do homem que um dia considerou estar entre seus amigos mais próximos. Um homem cujo pensamento foi corrompido por sua esposa nativa. Neste trem, estavam várias famílias, que viajavam para o oeste para a cidade recém-estabelecida, que atendia pelo nome de Arnulf Safen, em homenagem ao homem que ajudou a estabelecer o Novo Mundo. Afinal, Berengário não revelou a verdade sobre a traição de Arnulf ao seu império e, em vez disso, o enterrou como um herói de guerra adequado. As terras oeste do Mississippi eram atualmente habitadas por uma variedade de tribos guerreiras. Aqueles índios das grandes planícies que anteriormente habitavam as terras, bem como todas as outras tribos que foram expulsas do leste pelas mãos do Reich. Por causa disso, os trens que transportavam os passageiros alemães eram na verdade blindados e equipados com militares que guarneciam uma série de canhões e canhões antiaéreos, em caso de ataque nativo. O que era uma ocorrência mais comum do que se poderia pensar. Freu Ibnovel. Sentado no trem, tomando uma xícara de chá, estava um homem bem vestido, que parecia ter vindo diretamente da pátria. Este homem era um veterano do exército alemão e foi escolhido pelo Comitê do Parlamento Alemão para Assuntos Coloniais para ser o primeiro prefeito da cidade recentemente fundada na terra que já foi conhecida como Kansas na vida passada de Berengar. Esta foi a primeira grande tentativa da Alemanha de colonizar o oeste do Mississippi e, como resultado, eles enfrentaram forte resistência dos nativos. Assim,
obrigando a pátria a enviar um homem mais do que qualificado para supervisionar o desenvolvimento da cidade em uma região tão mesquinha do mundo. Kurt von Ogen continuou a bebericar seu chá e ler seu jornal, enquanto observava silenciosamente os outros cidadãos alemães que estavam sentados em seus assentos com expressões ansiosas. Embora houvesse muitas oportunidades de posse de terras e riqueza nas colônias mais novas, elas também estavam na vanguarda do perigo. Foi neste momento que um estrondo avassalador de trovão ressoou no ar, que sacudiu ligeiramente o trem, fazendo o prefeito alemão derramar seu chá. Ele rapidamente se levantou de seu assento e resmungou antes de olhar pelo vidro resistente a balas, onde viu um grande bando de índios das grandes planícies avançando em direção ao trem e disparando suas flechas contra suas defesas impenetráveis. Naturalmente, o alto estalo do ar veio do disparo de uma das várias peças de artilharia de grande calibre que estavam embutidas no trem blindado como uma torre. Com uma única explosão, o canhão de 15 centímetros despedaçou os cavalos e seus cavaleiros sem o menor esforço. Imediatamente após a explosão, o som de barulho encheu o ar, quando um dos canhões antiaéreos montados no topo do trem mudou sua mira para o campo abaixo e espalhou o que restava dos nativos com uma torrente de projéteis explosivos de 2 centímetros de altura. Visite PNN 0v1.com. Os canhões antiaéreos montados em quádruplos lançaram seu fogo automático sobre a área onde o projétil havia explodido, garantindo que nenhum único grama de vida permanecesse dentro da zona de impacto. Depois que os operadores dispararam uma rajada curta, eles reajustaram sua posição para que não fossem uma ameaça a nada nem a ninguém. Kurt simplesmente sentou-se ao testemunhar tal aniquilação total dos selvagens e começou a bebericar seu chá enquanto lia seu jornal mais uma vez. Com trilhos de trem feitos inteiramente de aço e concreto, era inimaginavelmente difícil para essas tribos da Idade da Pedra danificar as ferrovias alemãs e, assim, o Reich estava livre para se expandir em Lindheim impunemente. Quanto aos outros cidadãos no trem, eles ficaram um pouco assustados com o ocorrido, mas depois que tudo se acalmou, suspiraram de alívio. Quando Kurt viu isso, ele rapidamente perguntou por que eles estavam tão ansiosos. Diga-me, o que o deixou tão irritado com um bando de selvagens da Idade da Pedra? Eles não representam uma ameaça para o Reich ou seu povo. Então, por que você tem tanto medo deles? O homem cuja família estremeceu de medo olhou para o homem de meia-idade e imediatamente questionou quanto tempo ele estava no Novo Mundo. A julgar por sua declaração, ele não deve perceber as dificuldades que muitos dos colonos alemães enfrentaram. Acho que você não está aqui em Lindheim há muito tempo. Enquanto as cidades são completamente seguras, o setor agrícola fora de seus muros de pedra é muito mais perigoso. O exército alemão não pode patrulhar um território tão vasto com limitada quantidade de soldados que eles enviam para as colônias. No final das contas, muitos de nós, fazendeiros, somos deixados para nos defender, especialmente quanto mais longe estamos de uma cidade. Pelo que parece, você provavelmente foi chamado da pátria para ajudar a Nufsafen e seu desenvolvimento. O que é bom. Mas minha família e eu viemos aqui atrás do terreno com desconto que o governo está vendendo para seus cidadãos. Praticamente não pagamos nada por quilômetros quadrados inteiros de terra, com a condição de que, na maioria das vezes, somos deixados sozinhos para defendê-la. Infelizmente, não temos permissão para possuir as armas avançadas às quais os militares têm acesso, então nos viramos com rifles e revólveres de ferrolho. Ainda assim, às vezes as coisas terminam mal e uma propriedade pode ser saqueada pelos selvagens. Quando isso acontece, o exército geralmente responde aniquilando a tribo responsável, mas isso não impediu seus ataques. Se alguma coisa, aumentou sua intensidade. Kurt ficou surpreso ao ouvir esta notícia, pois ela não havia chegado à pátria. Ao ouvir que os colonialistas alemães estavam sofrendo tal situação, ele decidiu ajudar a projetar uma estratégia que iria combater ativamente esses ataques às propriedades alemãs. Assim, ele acenou com a cabeça em compreensão antes de garantir à família que ajudaria. Agora que estou ciente da situação,
Prometo fazer o meu melhor para ajudar os colonos a defender suas propriedades desses selvagens imundos. Quando chegarmos a Nufisafim, isso se tornará minha primeira prioridade. Apesar de suas palavras gentis, a família não se sentiu nem um pouco mais segura e, em vez disso, suspirou em derrota, sabendo que seriam forçados a suportar os fardos de buscar oportunidades em uma terra estranha e estrangeira. Tirania de Aço capítulo 1004. Uma falha em divertir Tilik Shalfuzen sentou-se pacientemente enquanto esperava por seu encontro com a imperatriz japonesa. Depois de beber muito durante sua última visita ao Japão, ele foi duramente repreendido por seus erros em relação ao vazamento de informações que poderiam ser críticas para o esforço de guerra. Como resultado, ele recebeu uma acompanhante, uma jovem, mais ou menos da idade de Henrietta, chamada Dorothy Schubert. Desde que se formou na mesma escola que a princesa austríaca, Dorothy trabalhou duro para se tornar uma advogada e agora estava em uma posição de poder que nunca sonhou ser possível enquanto crescia. Não foi apenas em sua carreira que essa jovem se esforçou significativamente, mas também em sua aparência. Não mais a garota de 4 olhos e cabelos desgrenhados de sua juventude. Dorothy havia se tornado uma beleza por direito próprio. Graças aos avanços no campo da optometria, como lentes de contato primitivas, bem como a infinidade de produtos para cabelo e pele amplamente disponíveis no Reich, Dorothy tornou-se o que se pode considerar a mulher alemã ideal. Uma figura curvilínea, cintura de ampulheta, cabelos longos, loiros e lisos, junto com hipnotizantes olhos azul celeste. Sua aparência era suficiente para encantar a maioria dos homens, não que ela se importasse com isso. Na verdade, Dorothy se dedicava exclusivamente ao seu trabalho, o que era um dos motivos pelos quais ela estava extremamente nervosa agora que estava sentada no grande salão do Palácio Imperial japonês. Enquanto Tilik se acostumou a antagonizar propositalmente a imperatriz Tamihiro em nome do Kaiser, Dorothy estava nervosa que tal provocação pudesse ter consequências desastrosas. Percebendo a ansiedade da jovem, Tilik simplesmente riu e balançou a cabeça antes de assegurar a sua acompanhante que tudo ficaria bem. Não há necessidade de se preocupar tanto, por mais que a imperatriz japonesa me odeie, ela nunca faria mal a um fio de cabelo na minha cabeça, ou na sua, aliás. Ela teme o Reich, e por um bom motivo. Você acabou de sair, fale comigo, e eu vou garantir que o presente do Kaiser seja aceito. Dorothy só pôde responder com um silencioso aceno de cabeça onde logo após Itami emergiu do corredor que levava a seus aposentos, enquanto vestia um uniforme militar completo, adornado com todas as medalhas que ela havia premiado. Enquanto ela foi informada de que a dor em sua bunda, cujo nome era Tilik Shalfuzen, havia chegado em sua corte, Itami não foi alertado sobre a chegada de Dorothy, e no momento em que ela olhou para a bela alemã, suas sobrancelhas franziram com um pouco de inveja. Não porque tivesse ciúmes da aparência de Dorothy, pois ela própria era uma beldade de outro nível, mas porque a Alemanha havia progredido socialmente o suficiente para que mulheres bonitas ocupassem posições de poder. Embora fosse verdade que o Japão tinha uma monarca feminina, isso era uma exceção e não a norma. Na verdade, todo o governo era quase exclusivamente composto por homens, e isso não era algo que Itami pudesse mudar à força. Fazer isso incitaria a rebelião da classe samurai conservadora leal que detinha um poder significativo no Japão. Com isso em mente, a sedutora Albina foi rápida em lançar sombra aos emissários alemães enquanto se sentava em seu trono de maneira vaidosa. Esta é a sua secretária. Presumo que ela faça mais do que apenas transportar sua papelada e organizar arquivos para você. Seus superiores ordenaram que ela também aquecesse sua cama à noite. Tanto Tilik quanto Dorothy imediatamente se ofenderam com essa observação, pois o homem foi rápido em defender a si mesmo e a seu acompanhante. Com todo o respeito, Imperatriz Itami, mas considero suas observações nada menos que uma calúnia. A senhora Schubert é uma associada valiosa de nossa empresa e uma profissional do mais alto calibre. Insinuar que ela é meu brinquedo é não apenas flagrante, mas também completamente irrepreensível. Exijo que você se desculpe.
Itami deu uma olhada nos advogados enfurecidos e simplesmente sorriu em resposta. Porque uma monarca como ela ousaria baixar a cabeça em desculpas a alguns advogados humildes? Ao ver que ela não tinha a intenção de se arrepender de seus comentários insensíveis, Dorothy ficou completamente furiosa. A jovem respirou fundo para se acalmar antes de responder à insinuação de Itami como uma verdadeira profissional. Imperatriz Itami, não sei como as coisas são feitas aqui no Império do Japão, mas no Reishi, as mulheres são mais do que apenas escravas. Suas observações, se verdadeiras, seriam uma violação grosseira da Lei de Proteção às Mulheres de 1429, que proíbe o assédio de qualquer tipo contra a mulher no local de trabalho. Talvez em uma nação atrasada como a sua, os maus tratos às mulheres não sejam apenas considerados aceitáveis pela sociedade, mas também sejam comuns. No entanto, no Império Alemão, nos comportamos com um padrão moral mais elevado. Vários momentos de silêncio se seguiram à repreensão de Dorothy e as palavras de Itami. Nesse momento, o ar estava tenso como um campo de batalha. Pode-se dizer pelo olhar nos olhos vermelhos sangue de Itami que ela estava furiosa com as palavras de seu oponente, mas não podia falar contra eles, porque de muitas maneiras as observações de Dorothy sobre o tratamento das mulheres no Japão estavam corretas. Depois que as coisas ficaram terrivelmente estranhas, Tilique quebrou o silêncio puxando sua pasta e apresentando uma cópia dos Acordos de Viena à imperatriz japonesa. Para sua facilidade, tomei a liberdade de traduzir pessoalmente esses documentos para a escrita japonesa. Esta é uma cópia dos Acordos de Viena, que a maioria dos líderes mundiais assinou e ratificou como lei internacional. Embora eu não espere alguém como você chegar a um acordo com este tratado, e muito menos adotá-lo você mesmo. Espero que isso lhe forneça algum insight. O Kaiser ainda acredita que é do interesse dele, e do seu, mostrar como ele conduziu e continuará conduzindo a guerra, especificamente no que diz respeito ao tratamento de civis e prisioneiros de guerra. Se você quiser, por favor, dê uma olhada. Itami não hesitou em arrancar os documentos das mãos de Tilique, onde ela leu o tratado várias vezes, garantindo que não perdesse uma única estipulação. Como Tilique havia dito, o tratado era principalmente sobre o tratamento de civis e prisioneiros de guerra, algo com o qual ela não discordaria. Como ela mesma estava preocupada com tal coisa neste mundo medieval. Uma coisa que a imperatriz japonesa notou imediatamente foi que havia uma cláusula que declarava que as rebeliões em território legalmente anexado estavam isentas do tratado e que um governante poderia reprimi-las da maneira que bem entendesse. Havia apenas um problema com essa estipulação em relação à insurgência em andamento na Península Coreana. A dinastia Joseon nunca havia realmente cedido seu território ao sul para Itami e seu império. O Joseon ainda contestava sua ocupação da região e ainda estava tecnicamente em guerra por seu controle. Houve simplesmente um armistício declarado no paralelo 38, semelhante em muitos aspectos ao resultado final da Guerra da Coreia na vida passada de Berengar. Isso significava que se Itami fizesse um movimento para expurgar aldeias que abrigavam insurgentes, ela poderia facilmente ser julgada como uma criminosa de guerra caso perdesse o futuro conflito contra a Alemanha. O que estava começando a parecer o resultado mais provável. Obviamente, esta estipulação foi concebida com dois propósitos em mente: para dar impunidade aos alemães para agirem como quisessem em suas colônias contra populações nativas problemáticas, enquanto ao mesmo tempo declarava o exército imperial japonês em suas tentativas de lutar contra os insurgentes de Joseon. Parece que toda vez que Tilique aparecia em sua corte, era por algum tipo de provocação em nome do Kaiser. Este jogo de gato e rato que ela nunca poderia ganhar estava deixando Itami louca, mais do que ela já estava. Assim, foi uma surpresa quando ela gentilmente colocou o documento na mesa e suspirou pesadamente em derrota. Diga ao seu Kaiser que precisarei de tempo para considerar a adoção dessas políticas. Enquanto isso, ainda estou esperando o acordo anterior que fizemos. Pelo que sei, nenhuma data e hora foram marcadas para a transferência de minha, e eu não vou mais cooperar com o seu império até que tal coisa aconteça. Se isso é tudo que você tem para mim,
Então você pode voltar de onde você veio. Depois de dizer isso, Itami levantou-se abruptamente e deixou os dois advogados alemães sozinhos em seu grande salão. O ato repentino pegou os dois de surpresa, ninguém mais do que Tilike, que ficou chocado por Itami tê-lo entretido sem enlouquecer pela primeira vez. Quanto a Dorothy, ela estava feliz em manter a cabeça fria, depois de insultar deliberadamente a imperatriz japonesa em sua própria casa. Em pouco tempo, ela estava implorando para que Tilike fosse embora, o que ele, é claro, concordou. Apesar de sua curiosidade sobre o que havia acontecido, a geralmente orgulhosa imperatriz Itami. Tirania de Aço Capítulo 1005 Contratempos de fabricação. Atualmente, Berengar estava sentado em seu escritório, cercado por uma pilha de documentos, bem como um grupo de seus melhores engenheiros de vários campos de estudo. Enquanto Berengar trabalhou duro para criar alguns projetos de armas verdadeiramente surpreendentes, o prazo que ele estabeleceu para sua fabricação tornou-se uma batalha perdida e, como resultado, muitas das mentes mais talentosas de seu império vieram propor soluções alternativas. Entre esses homens estava um homem chamado Icarte Roth, que havia assumido o cargo de principal projetista de armas navais do Reich depois que o armador italiano Vio se aposentou anos atrás. Eckhart tinha uma expressão nervosa no rosto ao passar adiante documentos sobre as falhas na criação de cruzadores de mísseis guiados e contratorpedeiros dentro do prazo estipulado. Havia até um toque de culpa em sua voz ao admitir seus erros ao homem que ele respeitava. Acima de tudo neste mundo. Sinto muito, meu Kaiser. Discuti longamente o assunto com Eren e ambos concordamos que o desenvolvimento de plataformas de mísseis baseadas em navios não é possível de ser alcançado nos próximos 5 a 10 anos. Embora possamos alterar seus projetos desses navios para fazer uso de armas mais convencionais, acreditamos que devemos melhorar nossos projetos anteriores como uma alternativa viável. Como você pode ver, propusemos várias soluções para o problema atual de nossos encouraçados, cruzadores de batalha e contratorpedeiros, chegando a um ponto de obsolescência. Com a expansão de nossas capacidades de construção naval e da força de trabalho dedicada a este campo, acreditamos que em não mais de um ano, poderemos ter esses novos designs funcionando como escoltas adequadas para suas transportadoras. Especialmente quando se considera que os cascos já estão em construção parcial e podem ser facilmente modificados para atender aos requisitos. Berengário contemplou esses projetos propostos e suspirou pesadamente em derrota. Não porque fossem tentativas ruins de construir embarcações apropriadas. Muito pelo contrário, essas armas eram mais modernas do que qualquer coisa que o Japão estava usando atualmente. O caso em questão é que esses projetos mais novos eram essencialmente encouraçados da classe Bismarck, cruzadores da classe Admiral Hyper e contratorpedeiros tipo 1945. Quais foram alguns dos navios de guerra mais modernos que a Alemanha projetou na Segunda Guerra Mundial de sua vida passada? Não, o que incomodava Berengar era o fato de ter feito pressão para o avanço das armas, a um ritmo que o seu império não conseguia acompanhar. Ao fazer isso, ele desperdiçou o precioso tempo, energia e recursos de todos. Como resultado, ele se sentou em silêncio por vários momentos com uma expressão sombria no rosto. Quando o homem finalmente falou, ele surpreendeu todos os seus engenheiros. Sinto muito. Isso é tudo culpa minha. Dói admitir, mas me adiantei e forcei a modernização muito rapidamente, deixando de levar em conta nossas limitações atuais. Ao fazer isso, desperdicei muito do seu tempo, recursos e energia. Vou aprovar imediatamente a fabricação dessas embarcações e adiar nossos planos para as outras em alguns anos. Espero que todos possam me perdoar por esse pequeno descuido. Ninguém na sala estava disposto a aceitar que a culpa fosse de Berengário. Preferem assumir a culpa por não corresponder às expectativas do Kaiser do que acreditar que o homem cometeu um erro. Ainda assim, o olhar no rosto de Berengar provou que ele estava falando sério sobre se desculpar e, portanto, o próximo homem a falar foi um engenheiro do Kufstein Royal Armory, que rapidamente mudou o humor azedo que permeava o ar. Meu Kaiser,
Acredito ter algumas notícias que vão animá-lo. Com os designs de veículos blindados com os quais você nos agraciou, minha equipe desenvolveu melhorias, que também aliviarão o fardo da fabricação. Como você pode ver, este aqui é um Flak Panzer, que usa o mesmo chassi do Panther Tank. Aumentamos o tamanho dos canhões em relação ao modelo mais antigo, com um Flak 341 de 3,7 cm de montagem dupla melhorado, que é colocado em uma torre giratória. Dê uma olhada e veja por si mesmo. Berengar ficou surpreso com esse desenvolvimento. Na verdade, quando estava projetando sua própria versão do Flak Panzer, ele havia negligenciado o design do Flak Panzer 341, que nunca passou de uma maquete de madeira em sua vida passada. No entanto, mesmo sem ter a base desse protótipo para trabalhar, seus engenheiros criaram um conceito funcional semelhante em design. Isso levou Berengar a pensar imediatamente em uma variedade de possibilidades, onde ele colocou sua próxima pergunta sem hesitar. É possível para você e sua equipe projetar uma peça de artilharia autopropulsada que faça uso do canhão de campo SFH-18 de 15 cm, enquanto se baseia no Panther chassis? O engenheiro simplesmente sorriu e acenou com a cabeça antes de responder a esta pergunta. Claro. Já projetamos um protótipo, embora exija um pouco de alongamento do chassi. Ainda assim, é totalmente factível e nos economizará despesas e tempo consideráveis no futuro. Felizmente, como as coisas estão, não houve um grande foco de fabricação no Flak Panzer e no MEUS. Podemos descartar facilmente os poucos modelos existentes em nossas forças armadas e começar a produção dessas variações aprimoradas imediatamente. Também gostaria de acrescentar que, no mesmo espírito dos redesenhos do Panther chassis, alteramos o Marder FV que você fez para o mesmo efeito. Nós o chamamos de Schützenpanzerausf. Bem Marder, como você pode ver, esta máquina tem as mesmas capacidades que a atual Marder, mas é mais fácil de fabricar e requer os mesmos métodos de produção de todos esses outros veículos, em vez de uma linha de montagem dedicada. Esperamos que, com esta nova linha de armas, possamos reduzir os custos de fabricação e, ao mesmo tempo, aumentar as taxas de produção. Ao fazer isso, criaremos uma linha de produção muito mais eficiente dessas valiosas máquinas de guerra. Dizer que essas melhorias impressionaram Berengar era um eufemismo. Essas armas permitiriam que seu império usasse as mesmas ferramentas e peças para fabricar em massa veículos blindados de todos os tipos. Isso permitiria que a indústria alemã de fabricação de armas superasse seus rivais japoneses por uma ampla margem. Na verdade, ele se sentiu um pouco envergonhado por não ter feito isso em primeiro lugar. Afinal, muitos desses designs existiram em sua vida passada, e os que não existiam eram fáceis de projetar. O Panther chassis, especialmente com as melhorias que Berengar fez em seu motor e suspensão, era indiscutivelmente a melhor plataforma para todos esses veículos blindados que ele poderia fabricar atualmente. O fato de que ele tinha sido tão rígido sobre o uso de outros designs que achavam sua fantasia honestamente fez com que o homem se sentisse um tolo. Bezos cegou e, no final, Berengar só pôde suspirar mais uma vez em derrota, percebendo que talvez os homens que trabalhavam abaixo dele tivessem começado a ofuscar seu próprio brilho. Ao retirar seu carimbo, Berengar garantiu que todos e cada um dos desenhos que lhe foram apresentados fossem aprovados para fabricação imediata. Embora seus militares não entrariam nas capacidades da Guerra Fria na próxima década, pelo menos estariam operando com o pico da tecnologia da era da Segunda Guerra Mundial quando a guerra estourou com o Japão. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.